Boa noite, pessoal. Olá. Hoje é dia 20 de março, quarta-feira. Mais uma transmissão ao vivo iniciando. Ontem tive alguns problemas técnicos aí para iniciar a transmissão. Peço desculpas pelo imprevisto. Agora estou me propondo a fazer transmissões diárias, né? E de segunda a sexta-feira. Mas ontem eu pensei que estaria num lugar lá possível de fazer a transmissão e não rolou, não deu certo. Então, mas hoje estamos aqui. Olá, Mário, Marina, Thalita, sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho hoje do que eu postei ao longo do dia de hoje, um pouquinho de ontem também. Tem informação lá no feed, né, onde deixa aquelas postagens mais das figuras quadradinhas. Também nos stories coloquei alguns vídeos aí, algumas falas, tanto ontem, tanto na segunda-feira também e hoje especificamente, né? E também vou responder uma pergunta aí que me fizeram via direct para a gente poder aqui interagir, né? Isso, sejam bem-vindos todas. Eu preciso pegar uma água, um instante. Perfeito. Não fico com sede aqui, falo com vocês e aí não dá certo. Pessoal, obrigado pela presença e participação de vocês. Fiquem bem à vontade para interagir comigo aqui ao vivo ou também para irem me mandando perguntas. Se eu não puder responder de imediato, mandarei ao longo das outras lives aí novas informações e respostas aí para essas perguntas. Procuro sempre responder o que me enviam. Se por acaso eu não responder, me cobrem, tá? Peçam novamente, tá bom? Gente, tô bem feliz, ainda não chegamos, mas estamos caminhando para isso. Estamos perto aí dos 25 mil seguidores aqui na página aqui na minha bio, né? Aqui no Instagram. Então, tô bem contente, bem feliz, porque vocês fazem parte disso, né? Vocês participam desse processo que é de interação, é de troca também, né? Sempre vou aprendendo à medida em que eu posso falar, compartilhar com vocês aqui informações, também vou tendo que pensar mais, amadurecer mais certas percepções da minha vida profissional e da minha vida pessoal também, que é bem bacana, né? Então, gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês, hoje e ao longo desse tempo todo. Então, o que eu peço para vocês? Quem puder, aperta lá no aviãozinho, compartilha com esse aviãozinho que tem aqui embaixo, aqui, ó, tem ali, pode ser aqui mesmo, clica lá, compartilha com o meu perfil, compartilha essa live. Você sabe também que você pode sempre compartilhar, que você assiste uma live minha e você quer chamar mais pessoas tuas conhecidas, você pode convidá-las para participarem aqui das lives, é só apertar no aviãozinho e enviar para as pessoas que você quer, né? E que gostaria que também venham a fazer parte, que você queira que venham fazer parte desta transmissão e que também conheçam um pouco mais aí do meu perfil e queiram seguir, tá? Então, me ajudem aí a chegar nos 25 mil, vamos para frente, que isso é bom, uma energia, uma corrente do bem, né? Que eu coloquei aqui, foi ontem, segunda-feira, hoje é quarta, né? Segunda-feira à noite, eu tinha terminado a live, estava voltando de bike para casa e ainda mandei um stories ali, né, falando um pouquinho. Então eu vou complementar um pouco aquela informação, né? Eu falei um pouquinho do autodomínio, né? Como é legal ter o feedback dos pacientes aqui, isso é um feedback até recorrente, né? Onde a sensação de autodomínio ela é muito predominante num certo momento, à medida em que a pessoa vai evoluindo terapeuticamente, vai sabendo mais de si. O que ocorre? O cliente aqui, o paciente, né, a pessoa que busca o auxílio profissional, vai conseguindo, à medida em que evolui no processo terapêutico, conseguindo ter um autodomínio das suas emoções, um maior saber sobre si mesmo, sobre si mesma, né? Isso faz com que, a partir desse autodomínio das emoções, de si, dos seus desejos, a pessoa consiga cuidar mais de si, né? O que é isso? E aí que vem a sensação legal, né, que surge a partir desse autodomínio, né? À medida em que eu sei mais de mim, eu consigo dar a mim mesmo aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Mas que coisa mais, de repente, mais egocêntrica, né? Autocentrado, a pessoa se basta. Não é isso.
muitas vezes o que desejamos e o que queremos envolve outras pessoas, envolve um contexto de vida específico, envolve estar no mundo, né? Em geral, à medida em que nos desconhecemos, nos frustramos, nos chateamos porque não conseguimos atender o que de fato queremos internamente. Mas que querer é esse que eu não sei, que eu desconheço? Não, um querer inconsciente, subconsciente, que eu não tenho tanta clareza assim. Depende muito do quanto que eu sei de mim, né, naquele momento de vida que eu estou. Então, um processo terapêutico auxilia nesse processo, né, de saber mais de si e de cuidar de si. Então, é uma sensação boa. As pessoas relatam aqui com muita frequência como é prazeroso, né, a sensação de conseguir cuidar de si mesmo, né? Ou estou cuidando de mim, ou seja, estou me dando atenção, estou percebendo o que quero no momento, no outro, estou conseguindo me posicionar numa certa situação, dando o devido comportamento que eu gostaria de ter numa certa situação. Então eu consigo reagir de modo mais adequado frente àquilo que eu gostaria de agir. Então eu fico mais no controle, né, da situação. Não é tão simples assim, mas é possível, rola. E quando rola, é bem legal, a sensação é boa. Então foi isso que eu compartilhei com vocês ali na segunda-feira à noite, voltando de bike, né, que eu falei. Uma outra coisa que eu compartilhei também no Stories, obrigado pelos coraçõezinhos, é legal receber, motiva. Bacana, isso aí. Outro ponto também ainda sobre o processo terapêutico que eu coloquei aqui. É um outro relato que eu escuto com frequência, também é legal de escutar e de compartilhar isso com vocês aqui, né? Que muitas vezes, depois de um dia atribulado, cheio, ou de uma semana, ou de uma sequência de dias, né, as pessoas em geral vivenciam uma vida produtiva, muito ativa. Eu atendo sempre pessoas que estão numa fase produtiva de vida, muito intensa, né, cheia de utilização da caixa encefálica aqui, né, com trabalho, com pensamento, com atividades, muito fluxo de informação, muito corrido. E é comum que a pessoa não consiga parar para pensar em si, ou para dar aquela respirada assim, né, olhar um pouco mais para si mesmo. Quando que isso ocorre? Quando ela está aqui no processo terapêutico, senta ali e tal, a gente conversa, e o relato vem, pô, Vitor, agora que eu consegui parar, não sei nem o que vou falar em sessão, mas agora que eu consegui tô conseguindo parar para falar um pouquinho de mim. Pô, é legal isso, vale a pena. E aí tem esse relato, ele é recorrente, né? É comum que as pessoas também tenham, enquanto processo terapêutico, a busca por um momento de autorreflexão, né? Mas o que o terapeuta faz nessa hora? Acolhe, busca direcionar um pouco essa demanda por falar e escutar a si mesmo, né? Que o processo terapêutico tem muito disso. Então, meu papel vai sendo muito de auxiliar a pessoa a se escutar, né? Eu também escuto, claro, mas é de fazer com que a pessoa possa dar brecha e espaço para que fale e escute a si mesmo, para que atenda aquela demanda e aquele desejo que de repente ficou de lado, né? E que possa ir atendendo mais a isso, e à medida em que isso faz, exista um autocuidado. A pessoa vai aprendendo a cuidar de si. Isso é o que rola bastante e que tem um poder terapêutico muito forte. Observe o quanto que você hoje sente que você consegue e pode cuidar de si no atual momento, né? Você tem dado espaços para escutar aquilo que o teu coração pede, ou aquilo que são as tuas emoções, aquilo que são as tuas demandas mais internas, que talvez você não tenha tanta clareza assim, né? À medida em que você se ouve mais, como é que você reage? Com estranheza? Você reage com um querer saber mais? São formas de pensar aí. Fica a dica enquanto reflexão, né? Como é que você pode proceder consigo mesmo, né? Como é que você faz? Cada um tem um jeitinho, tem um jeito próprio, né? Sejam bem-vindos quem está chegando lá, né? Cada um tem um jeito muito próprio de agir consigo mesmo, mas nem sempre esse jeito próprio é conhecido, é consciente. Então é importante que eu note como é que é o meu jeito de agir comigo mesmo, e à medida em que eu identifique isso, que eu possa inclusive incrementar, achar uma forma que me contemple de um modo mais amplo, né? Então isso é um recadinho aí que eu deixei hoje no Stories, né? No feed, que é onde ficam aquelas, na bio, né? Se você olhar lá onde ficam as imagens quadradinhas, né? Ali hoje eu estava alguns dias sem colocar nada no feed, hoje eu coloquei, né? Às vezes passa, é muito rápido, muito dinâmico. Essa rede social do Instagram é fantástica, eu estou cada vez mais me assimilando com ela. Coloquei lá uma frase que é atribuída ao Platão, né? Tente mover o mundo primeiro,
Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Pô, essa frase é impactante, né? Essa frase é poderosa. Queremos muitas vezes... Estou só abrindo aqui o computador que fechou. Queremos muitas vezes fazer com que algo externo a nós se modifique ou aconteça ou vá numa direção e às vezes esquecemos que o primeiro passo é a movimentação de nós mesmos, né? É de identificarmos o que tem que agir aqui dentro de nós e para fora e fazermos isso acontecer. Então, é mais fácil falar do outro, ou é mais fácil ver a situação que está externa, né? Fazer um olhar para dentro e perceber o que precisa mexer aí, o que precisa fazer acontecer, às vezes não é tão simples assim. Isso requer um autoconhecimento, com certeza. E aí, em cima dessa frase, eu deixei algumas sugestões ali, né? Não aprofundei propriamente, mas vou falar um pouquinho mais disso aqui, que é assim, comece sempre por você. O primeiro passo é você, é a partir de você, que aí você pode esperar algo a mais para além. Então, saiba mais das suas potências e das suas fragilidades. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei ali uns Vzinhos, né, uns tiques verdes. Saiba mais das suas potências e das suas fragilidades. Então, identifique o que são pontos fortes. Deixa eu ver aqui. Calma lá que se soltou. Opa, aí. Identifique o que são pontos fortes de você. Quais são suas qualidades? Quais são as suas... como é que eu posso dizer? As suas habilidades. Vitor, eu não tenho potência, qualidade nenhuma. Mentira! Todos temos algo que fazemos de bom. Podemos não ser os melhores, os espetacularmente melhores, os ultra, super, o máximo, mas do que é a nossa referência existencial, somos bons em algo, em coisas, não precisa ser uma coisa só. Eu tenho alguma aptidão, alguma facilidade ou algum gosto para lidar com certas coisas ou para ter um certo tipo de comportamento. Por exemplo, essas aptidões. Eu gosto de desenhar. Posso não ser um exímio desenhista, mas eu gosto de desenhar, essa é uma aptidão em mim, essa é uma potência que eu posso explorar mais. Então, à medida em que eu quero mover primeiro a mim mesmo, eu posso explorar o que são as minhas potencialidades e desenvolvê-las mais. Eu posso apostar mais nelas, porque elas me fortalecem e elas fazem com que eu me movimente. Então, nesse sentido. Ao mesmo tempo que vale a pena também identificar quais são minhas fragilidades. Aonde que talvez eu tenha certas dificuldades de agir, de existir, de pensar, né? O que eu não entendo tão bem da vida, o que me falta informação. Deixa eu aprofundar e também aprimorar isso. Então, vale a pena... que às vezes a gente foca muito no que é a nossa fortaleza e no que é a nossa fragilidade ou nossos pontos fracos. Então a gente fica sempre focando no ponto fraco, tentando puxar isso para cima. Tá ok, é bom. Assim como também focar no que são os pontos fortes e ampliá-los, tá ok também. Porém, é importante que a gente jogue nas duas pontas nesse sentido, que a gente entenda o que são os pontos fortes e os pontos fracos nossos e que em ambos os casos a gente tente achar primeiro entendimento e depois aprimoramento deles, porque todos merecem atenção, porque dizem respeito a nós mesmos. Tá? Sejam bem-vindos, quem está chegando aí. Eu estou segurando aqui que o meu suportezinho falhou, tá despencando, ele é de ventosa. Outro ponto que eu coloquei, identifique suas limitações, né? Que tem a ver com as fragilidades também. Né? Então, às vezes eu sou mais sensível a receber uma crítica, ou sou mais sensível a lidar com assuntos relacionados a conflito entre pessoas. Então esse é um ponto que eu vou ter que buscar como lidar mais com isso, né? Então isso é bem relevante. Outro ponto que eu coloquei, amplie seu autoconhecimento, influencie seus pensamentos de modo positivo. Como assim? Eu posso influenciar meus pensamentos positivamente? Sim, posso. Como? Essa pergunta é poderosa. Como é que a gente faz isso? Um modo interessante da gente influenciar nosso pensamento é fazer escolhas
do que pode nos influenciar. Por exemplo, pessoas. Que pessoas hoje fazem parte da minha rede de relacionamentos? O quanto que essas pessoas que estão ao meu redor incentivam, motivam através das palavras, dos comportamentos e dos hábitos, um olhar e um pensamento mais positivo. Essas pessoas têm uma visão mais positiva da vida, elas buscam ter ações mais positivas, elas são mais pessimistas, elas têm um olhar mais para baixo. Como é que são essas pessoas ao meu redor? Deixa eu filtrar um pouquinho, ou ainda, não quer dizer que eu tenha que excluí-las da minha vida, mas o quanto que eu posso buscar, sim, também mais contato com aquelas que de repente eu não dou tanta atenção, ou que eu não levo tanto em consideração, mas que são pessoas que têm um olhar e uma fala mais positiva, né? Então, eu posso sim influenciar meus pensamentos, por exemplo, fazendo escolha de com quem eu quero estar, ou ainda que tipo de leituras eu faço, né? Que tipo de conteúdos eu acesso e busco. Então isso tudo vai influenciando pode influenciar positivamente se eu faço uma escolha mais consciente do que eu quero influenciar meus pensamentos. Isso me ajuda também a movimentar, me ajuda a me movimentar no mundo. Isso é um ponto relevante, né? Então faça esforços para mover a si mesmo. Eu coloquei uma ressalva ali no final. E lembre-se, você não está sozinho. Fazer terapia pode lhe ajudar muito nesse processo. Gente, se você já fez terapia, teve uma boa experiência, compartilhe isso com as pessoas que estão ao seu redor. Elas talvez não saibam, né, do quanto que isso pode fazer a diferença. Talvez você tenha tido alguma experiência terapêutica que não foi tão boa assim. Se permita uma nova experiência, isso também pode fazer a diferença, né? Então não estamos sozinhos nas nossas tentativas de lidar com deixa eu tirar aqui, eu vou segurar ele diferente. Aí. Não estamos tão sozinhos assim nessa busca por um aprimoramento pessoal. Então, existem profissionais capazes de lhe ajudar nesse processo. Então, fica a sugestão, né, de você ou se permitir ou de compartilhar com as outras pessoas uma nova experiência nesse sentido, né? Então, é interessante por aí. Então, coloquei também isso. E deixa eu falar aqui da pergunta que me fizeram, que é essa aqui. Vitor, eu anoto aqui no papel, ajuda bem. Vitor, o que faço quando minha companheira está braba comigo? Pergunta. Pode ser não só minha companheira, né? Um negocinho. Pode ser não só minha companheira, meu companheiro, né? A pessoa que vive comigo, essa pessoa. Como é que eu faço para lidar com a pessoa que convive comigo à medida em que essa pessoa está chateada, está braba comigo? Vamos botar braba, tá irritada. Provavelmente algo ocorreu, não é do nada, né? Muitas pessoas podem ter a percepção assim de que mas leva ela no shopping, né? A Magali colocou. Pode ajudar, né? Com certeza requer uma atitude diferente da habitual. Então, se eu, de repente, encontro minha companheira braba comigo e eu quero agir da mesma forma, com cara de paisagem, como se nada tivesse ocorrido, pior, ignorar o sentimento que eu percebo que está presente na outra pessoa é sempre um mau caminho. Não é um caminho que vai levar a muitas coisas positivas. Olha lá, a Franci. Cadê a Andréia? Ela vai ficar braba com você trabalhando até essa hora. KKK. Não, a Andréia já é um acordo nosso aqui que ela me permite poder fazer um trabalho até uma hora mais tarde e até inclusive fazer essas transmissões. Então eu tenho o apoio incondicional dela aqui. Isso foi bem negociado e conversado. Mas se porventura eu chego em casa, né, e está braba, né, eu não posso ignorar esse tipo de sentimento. Então, frente a essa pergunta, uma forma da gente lidar em termos de estratégia, tanto vale isso para homens e mulheres, tá? Tô pegando essa pergunta que veio e procurando abordar com vocês aqui, a partir da pergunta, né? Mas se eu chego em casa ou num outro contexto, eu me deparo com o meu companheiro, com a minha companheira, e ali percebo
que a pessoa não está de bem comigo, né? Tá de mal, né? Tá braba. Eu não posso ignorar isso. Eu tenho que, de algum modo, ter alguma postura diferente da qual habitualmente eu tenho. E aí, para isso, eu preciso lembrar, meu Deus, qual é a postura que habitualmente eu tenho, de que jeito que eu sempre faço quando eu chego. Eu chego de que jeito? Eu chego e dou um beijo, eu chego e falo alguma coisa, eu chego e vou pro meu canto. Como é que eu faço? Então, é importante que eu possa, assim, ao chegar, falar assim, e aí? Oi, tudo bem? Ou tudo bem já? Não tá tudo bem. Como assim, né? A Franci falou, né? Quando o combinado, o que é combinado não dá errado. É isso aí mesmo. Combinando, tudo se acerta. Mas que, à medida em que eu chego em casa, ou chego e percebo que a minha companheira está braba ou irritada, eu não sei se é comigo. Primeiro ponto. Se eu já sei que é comigo, é porque eu já entendi que algo eu fiz ou que aquilo já está mais especificamente direcionado. Eu posso primeiro chegar assim, estou percebendo que estou percebendo que tem alguma coisa diferente do habitual. Você pode me explicar o que está ocorrendo? Talvez a pessoa consiga falar naquele momento ou talvez não. Mas você pode sinalizar. Então, sim, que você está percebendo que algo está diferente. Então, oi, boa noite, ou bom dia, ou olá, meu amor. Por aí vai, né? O jeito que você tem mais familiaridade em lidar com a pessoa, né? Você não precisa já reagir de modo espelhado, que a gente chama, né? Se irritando, ficando na defensiva. Procura simplesmente chegar. Oi, tô percebendo que alguma coisa está diferente aí. Acho que você está irritada ou que você está com algum tipo de incômodo. Alguma coisa assim. Estou percebendo adequadamente? É por aí mesmo? Né? Algo tem a ver comigo ou não? Eu posso perguntar também. Pode ser que a pessoa queira responder ou não. Mas você também pode dar a dica assim. Tá, tudo bem. Você não precisa me dizer agora, mas eu percebi que você está um pouquinho diferente. A hora que você puder sim falar comigo, eu estou disponível para te escutar. Então, poder sinalizar que você percebeu ela, que você notou o estado emocional dela em algum nível. Você pode não ser adivinho ali e ter habilidade para identificar emoções, mas você vai notar que alguma coisa está diferente. Você pode sinalizar, percebi que alguma coisa está diferente. Não entendi muito bem o que. Gostaria de entender melhor. Então, eu gostaria de entender o que aconteceu. Posso falar isso? É possível falarmos disso agora? Quer falar disso depois? No mínimo, isso a pessoa vai sinalizar. Não, me deixa quieto. Ou não fala comigo. Ou, sei lá, de repente você vai receber um pouco de animosidade ou, né, de irritação. Né? São formas de lidar, de acolher. Né? De acolher um sentimento que é extremamente difícil de acolher, que é o sentimento de raiva. Esse sentimento é difícil de acolher, porque geralmente a raiva quando vem, ninguém quer, então a gente tenta devolver, com irritação e com raiva também. Luca falando, o homem é mais difícil de perceber as coisas. Associa-se muito aos homens de um jeito e das mulheres de outro, mas isso vale para ambos os sexos, tá, Luca? Temos, enquanto condição humana, nossas limitações em perceber o outro, quando isso não é comunicado com clareza, né? Então, à medida em que o outro se permite sim comunicar com clareza, facilita. Só que, claro, quando estamos num estado emocional mais alterado, como uma irritação, por exemplo, nem sempre vamos conseguir comunicar com clareza, e sim vamos comunicar com a agressividade, ou só com a expressão daquela emoção, né? E aí quem recebe, no caso lá, o companheiro que acabou de chegar ali, viu a esposa irritada lá, de repente ele também vai reagir com brabeza, ou ficar na defensiva, se esquivar, né? E aí não tem diálogo, não tem conversa. Então é importante que, só resumindo a resposta da pergunta, é importante que você possa sim, ao chegar, identificar, dizer que identificou que algo está diferente, sinalizar que você quer entender aquilo ou ter um gesto de conversa diante daquilo e que você se mostra disponível para isso, mas que respeita o tempo e o momento que a pessoa puder estar disponível. Franci lá, meu marido é de exatas, e eu de humana. Tá.
meu marido é de exatas e eu de humanas. Pensa na encrenca. É comum, né? Ocorre muito isso, né? O pessoal de exatas às vezes vai ir para uma linha um pouco mais racional, um pouco mais que não, de repente não consegue captar tanto o que alguém que já está na área de humanas, por ter mais familiaridade com essa questão da expressão, do contato das emoções, pode captar com mais facilidade. Então é comum que às vezes dê enrosco, briga lá, porque um está numa percepção diferente do outro. Então tem que botar ali no meio da relação um adaptador, né? Do que cada um entende. Esse adaptador se chama diálogo, conversa. Ah, mas a gente não se entende logo de cara. Tudo bem, conversa de novo, tenta explicar. É importante que você chegue para o teu companheiro e fale assim, e a gente trabalha com questão de feedback, né? Eu vou te falar o que eu entendi do que você me falou. E aí você vai me dizer se é isso mesmo que você quis falar. Deu para entender? A esposa falou A, B, C. Ok. Aí eu, enquanto o companheiro aqui, vou falar, eu vou te dizer o que eu entendi. Eu entendi B, C, A. É isso mesmo? Ela vai falar, não, quis falar A, B, C. Não, então não entendi. Então me explica melhor. Então isso vai fazendo com que a relação evolua e com que cada um comece a ter uma percepção mais sutil do que é a demanda, do que o outro quis dizer de fato, né? Um pedido, a Marli respondeu lá, minha mãe, oi Marli, oi. Um pedido de perdão resolve toda a situação. Ajuda, com certeza. É um gesto, uma intenção de que quer ali a pessoa estar mais disponível para se acertar, né? Então isso é fantástico. É bom, dialogar é fundamental. Gente, é isso. Um ótimo final de noite para vocês. Aproveitem, fiquem bem. Obrigado pela participação e a interação aqui. Lembrando que agora estou todos os dias nas lives aqui de segunda a sexta-feira. Então amanhã teremos live às 22 horas e 22 minutos. Né? Então fiquem à vontade para me mandar perguntas, questionamentos. Isso ajuda aqui na interação. Eu gosto quando eu posso interagir. Né? A Magali complementou lá. Acredito que a tolerância é a chave. Era um bom recurso. Um bom recuo, aumentos, saber lidar com a diferença. Acho que ali não consegui entender bem, mas eu entendi. É que a tolerância ela é uma chave importante, sim. Saber lidar com a diferença é essencial, sem dúvida, isso é fantástico. Precisamos nos entender nas nossas diferenças, nos aceitar. Não quer dizer que somos relapsos com relação às diferenças, mas que consideramos que não tem que ser igual para se acertar, tá bom? Beijo grande, fiquem bem. E até breve, até amanhã. Tchau, tchau!